Amados irmãos, vamos nos unir em oração. Em nome de Deus, o Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amado Deus, bondoso Pai Celestial, santificado seja o Teu nome, Pai amado. Nós queremos, nesse domingo, que é o dia do Senhor, queremos, Pai, em primeiro lugar, louvar a Ti, glorificar o Teu santo nome. Estamos aqui, Pai, diante da Tua palavra, do Teu altar, para, em primeiro lugar, adorar a Ti, Senhor. Prestar culto, o nosso culto de adoração. Dedicar nossas oferendas a Ti. E, Pai, ouvir a Tua palavra. Receber aquilo que o Senhor, as Tuas bênçãos, as bênçãos que o Senhor quer dar para nós. Por isso, desliga-nos do mundo agora, das coisas humanas e passageiras. Que o nosso coração, os nossos olhos, nossos ouvidos possam estar voltados, Pai, para a Tua palavra, para o ativar do Espírito Santo. Por isso pedimos, rogamos que o Espírito Santo, que já tem preparado o nosso coração para isso, possa nos dar todo o entendimento da Tua palavra. Que possamos compreender, Pai, debaixo daquilo que é a Tua vontade. Senhor, também que o Espírito Santo, com todo o poder e autoridade, possa ativar pela boca dos servos que estão hoje encarregados, Pai, tem a missão de divulgar o Evangelho de Cristo, do Teu Filho, de, Pai, pregar a Tua palavra. Também, Senhor, rogamos pelos mais necessitados, Pai, pelos enfermos, por aqueles que estão no hospital, numa UTI, num leito de dor e sofrimento, por aqueles que foram ou serão operados, por aqueles que estão em tratamento, por aqueles que estão em estado muito grave, Pai, alivia as dores e o sofrimento, dê forças e bastante fé também, e confiança e reconhecimento a eles. Também ajude os familiares. Senhor, também rogamos pelos idosos, por aqueles que já têm idade muito avançada, que já não podem mais estar na sua casa fisicamente, que eles também, Pai, possam sentir que nós os lembramos deles e que eles possam estar também recebendo esta palavra. E também a todas as pessoas, todas as almas que poderão ter acesso também a esse serviço divino pela internet, abençoe a todos, Pai. Senhor, deixa então que possamos viver agora uma hora cheia de muita paz e benção, guiados pelo Teu Santo Espírito, rogamos isto, Pai amado, em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém. Amados irmãos, para esse serviço divino desse último domingo do mês de junho, último domingo desse primeiro semestre desse ano, nós temos uma palavra que está na carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14, que diz o seguinte: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Até aqui, amados.
Amados irmãos, irmãs e convidados, visitas, em primeiro lugar queremos desejar as boas-vindas a todos nesta manhã, diante da palavra do Senhor, nesse serviço divino, juntamente com o amado pastor Sebastião, da nossa igreja de Bosque da Saúde, o pastor de lá. Então, desejamos as boas-vindas a todos vocês. Amados, como eu dizia no início, na leitura do texto bíblico, a palavra de hoje, que está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 14, ela é o texto bíblico desse último serviço divino desse mês de junho. Consequentemente, é o último serviço divino desse primeiro semestre, desse ano de 2024. Como passou rápido, né, amados? Já foi o primeiro semestre desse ano em que nós estamos, de 2024. E nós tivemos, antes de entrar propriamente na palavra de hoje, eu só quero fazer uma breve retrospectiva desse primeiro semestre, né? Nós tivemos, então, uma sequência, né, de serviços divinos para cada mês de janeiro, mês de fevereiro, março, abril, maio e junho. Uma sequência de serviços divinos que foi divinamente muito bem planejado por Deus, pelo Espírito Santo. A palavra que vem do trono de Deus é a divulgação, amados, a pregação do Evangelho de Cristo. E tudo tem uma lógica, hein? Uma sequência. Cada tema, cada serviço divino, cada texto bíblico divinamente inspirado pelo Espírito Santo foi trazido para nós nesse primeiro semestre. E por que isso? Ou para quê? Porque Deus quer preparar a sua noiva, amados. Nós temos que ser, né, é a missão da igreja, é a missão dos apóstolos, dos servos, né, e de todos aqueles que pregam a palavra de Deus, o Evangelho, é missão preparar um povo, preparar uma noiva, divinamente e corretamente instruídos para o grande dia, né? O dia da vinda de Jesus. O dia em que nós aguardamos, amados, definitivamente a nossa salvação, que já começa aqui, né? Que já começa aqui. Então, esse ano, que já está na metade, eu queria fazer uma breve recapitulação, né? No primeiro serviço de Ano Novo, nós tivemos o primeiro serviço divino que falava sobre a oração, onde foram, amados, trazidos para nós pontos essenciais da oração. E o lema desse ano de 2024, orar funciona verdadeiramente, amados, é a maior riqueza que nós temos. É uma graça de Deus, Ele deu para nós a oportunidade de conversar com Ele, diretamente com Ele. Conversar com Ele. É uma linha direta com Deus. Então, a oração é isso, é o respirar da nossa alma. E assim, na sequência do mês de janeiro, a palavra falou sobre a proximidade de Deus e de Jesus conosco. Jesus, que é o Emanuel, que significa, traduzido para o nosso idioma, Deus conosco. Ele está conosco. É um Deus que sempre buscou de nos acompanhar, de acompanhar cada um e acompanhar a igreja como um todo. No mês de fevereiro, a palavra, na sequência disso, falava sobre a nossa fé, que é um presente de Deus, que é colocada em nós através do Espírito Santo, e da necessidade que essa fé traz em nós de louvar a Deus, né, e de valorizar
a esperança, a fé e o amor. Depois, no mês de março, tempo da paixão de Cristo, nós festejamos o domingo de Ramos, a sexta-feira santa e o domingo de Páscoa. E tudo é uma sequência lógica, amados, dos acontecimentos, né, do plano divino de salvação de Deus. Mês de abril foi o tempo pós-Páscoa, onde falou sobre o túmulo vazio, né, sobre a ressurreição de Jesus, sobre Tomé, as suas dúvidas e o seu reconhecimento de fé, e sobre Jesus, que é o Senhor da igreja e o Senhor do universo. E o reino de Deus, que foi definitivamente trazido por Cristo e instalado aqui, através também do ativar do Espírito Santo. Em maio, nós comemoramos o Pentecostes, a ascensão de Cristo, o derramamento do Espírito Santo e uma explicação sobre a Trindade Divina. E agora, no mês de junho, nós tivemos, amados, também uma sequência de serviços divinos que falam sobre o ministério de Pedro, do apóstolo Pedro, sobre Maria, a mãe de Jesus, a escolhida por Deus para trazer o Filho de Deus para nós e a igreja. E também a respeito dos mandamentos, né, do primeiro mandamento, amarás ao teu Deus, né, sobre todas as coisas, e também de um mandamento muito importante sobre a necessidade que todo cristão tem de santificar o dia do Senhor, o dia do descanso, o domingo para nós, para o povo cristão, que é o dia em que nós, em primeiro lugar, queremos buscar a Deus, ao Pai. E agora, por último, esse serviço divino, né, que eu vou ler novamente o texto, que diz assim: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com eles. Então, essa palavra que fala sobre os vivos, sobre os que dormem, sobre os que já morreram, que já partiram, né? E sobre o dia da primeira ressurreição, né? É uma palavra oportuna para esse domingo, porque nós estamos, a palavra de hoje fala sobre a preparação do serviço divino em ajuda e memória aos falecidos. Então, hoje é um serviço divino de preparação. Então, eu quero ler a mensagem desse serviço divino, já ligado a esse texto bíblico que eu li novamente. Então, a mensagem para esse serviço divino, né, podemos dizer assim, se fosse resumir todo o serviço divino em uma mensagem, em uma frase, essa frase diz o seguinte: Jesus morreu e ressuscitou, tanto para os vivos, como também para os mortos, para aqueles que já partiram. Tá? Então, Jesus morreu e ressuscitou para ambos, para os vivos, e os que estão aqui na terra, e aqueles que já estão na eternidade. E por que, amados, esse texto bíblico? O que estava acontecendo aqui nessa igreja, lá em Tessalonicenses, né? Por que o apóstolo Paulo teve que escrever essa primeira carta a esta comunidade? Porque lá, amados, estava surgindo uma dúvida, o inimigo estava trabalhando, e alguns membros que estavam ali na igreja começaram a colocar dúvidas. O inimigo estava trabalhando, usando eles para colocar dúvidas naquela comunidade, naquela congregação lá na Tessalônica, querendo afirmar que aqueles que já haviam morrido antes da vinda de Cristo não teriam participação na ressurreição e não teriam participação
na salvação. Um grande absurdo, amados, né? Um grande absurdo, mas o diabo faz assim, ele tenta levantar pensamentos, levantar ideias, ventilar falsos ensinamentos para querer nos desviar ou enganar ou nos tirar da verdade. E a gente nota que já naquele tempo, uma coisa positiva naquela congregação é que eles já aguardavam com uma fé verdadeira o retorno de Cristo. Assim como nós aguardamos agora. Eles já aguardavam lá e eles tinham a convicção de que Cristo viria em breve. E também assim deve ser para nós. Mas Cristo alertou, que ninguém saberia o dia. E que para Deus um dia é igual a 1000 anos e 1000 anos igual a um dia. E que não se deve fazer especulação ou dizer, não, Cristo virá logo agora já, dentro desse período. Não. Jesus ainda disse, nem eu sei, somente o Pai sabe, nem os anjos sabem, né? Quando será esse dia? Quando Deus terminará a sua obra de salvação aqui na terra, amados. E isso cabe a Deus, o tempo em que isso deva ocorrer. Mas eles tinham a fé e a convicção, assim como nós também devemos ter, como se Cristo viesse hoje, ou ainda essa semana, ou talvez no nosso tempo de vida, mas temos que nos trabalhar e nos preparar como se Ele viesse daqui a 1000 anos ou mais. Não sabemos o tempo, amados, com certeza Deus sabe e Ele é Deus. E Ele fará tudo no tempo certo. E Jesus já disse que Deus abreviará os tempos. Então, amados, mas naquele tempo eles tinham essa fé e ao mesmo tempo um ensinamento falso estava querendo estragar tudo ali naquela comunidade. E afirmando esse absurdo, que os mortos, aqueles que já tinham partido, então eles não teriam participação. Só os vivos que iam ser transformados, né? Transfigurados, receber um novo corpo e iriam com Cristo, né? Para o reino de Deus, para a salvação eterna. Então, isso, amados, o apóstolo Paulo teve que combater. Por isso ele escreveu essa carta. Então, agora dá para entender melhor, né? Porque esse texto, porque o apóstolo Paulo afirma, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Então, essa também é uma riqueza, é um alicerce da fé cristã, né? Isso é para tirar de nós qualquer incerteza, qualquer dúvida, né? No versículo 3 dessa mesma carta, podemos ler, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos não, peraí, amados, desculpa, houve um engano aqui. É no versículo 4, que cada um de vós saiba possuir seu vaso de santificação. E, amados, no versículo 13, diz assim, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Então, essa é a nossa esperança. No versículo 15 ainda diz assim, dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Não precederemos, amados. Eles ressuscitarão primeiro, aqueles que já partiram.
E aqui nós temos algo curioso. Fala sobre aqueles que morreram, o apóstolo Paulo não fala que morreram, fala os que dormem. E por quê? Porque, amados, se nós achamos que a vinda de Jesus está demorando, é porque nós estamos, no nosso tempo de vida, presos ainda ao espaço e ao tempo. A partir do momento que um filho de Deus, que um cristão, que uma alma, quando ela morre, ela parte para a eternidade, é como se ela dormisse. Ela dorme. E quando a gente dorme, a gente não vê o tempo passar. O tempo não tem mais importância para nós. Mesmo que a gente dorme, de repente, quando a gente abre os olhos, já se passaram 8, 9 horas, ou 4 horas, às vezes, para aqueles que dormem pouco, né? Ou para os jovens que às vezes gostam de dormir 10 horas ou mais, mas dormiu, abriu os olhos, foi como se fosse um instante, um piscar de olhos. Não é assim? Assim é na eternidade. Eles não terão que esperar o tempo passar, porque lá já não estão mais debaixo dessa condição de espaço e tempo. Então, por isso, o apóstolo Paulo afirma isso. Então, amados, a partir do momento em que cada um de nós partirmos à eternidade, antes da vinda de Cristo, se isso for antes da vinda de Cristo, será instantâneo. Fechamos os olhos e ao abrirmos os olhos, estaremos diante do Senhor, né? Diante da primeira ressurreição. E assim, amados irmãos, é o plano divino de salvação de Deus. É assim que vai ser, é assim que é assim que Deus tem estabelecido. E, amados, o apóstolo maior então nos faz uma pergunta muito importante para nós, né? O que significa para nós, né, a ressurreição de Jesus Cristo? O que ela significa para nós? A ressurreição de Jesus Cristo, o que ela significa verdadeiramente para nós? Amados irmãos, é algo, amados, é o ponto maior, mais importante, mais grandioso do plano divino de salvação. Jesus, amados, como legítimo Deus e como legítimo ser humano, ele derrotou a morte por nós e para nós. Ele foi a primícia, o primeiro. Ele abriu para nós o caminho e a possibilidade de nós também, amados, por mérito do sacrifício dele, da ressurreição dele, termos também a nossa ressurreição. Termos amados, essa graça, essa dádiva de Deus, amados. Essa é a maior esperança que nós temos como cristãos, né? Que não importa o que tivermos que passar sobre essa terra, não importa nem se tivermos que sofrermos ou enfrentar doenças, não importa os problemas que tenhamos, o que cada cristão passou, os primeiros cristãos que foram mártires, muitos cristãos que talvez tiveram uma vida tranquila, amados, debaixo da proteção de Deus, isso tudo não importa. Nada disso importará mais, nem a cruz que tivemos que carregar, se ela foi muito pesada, ou mais leve para uns, ou mais pesada para outros. O que importa é que tudo isso fica para trás e que nós receberemos, assim como Cristo, um novo corpo, um corpo glorificado. E, amados, todos aqueles que creem em Jesus, eles estão inclusos nesse processo, no mesmo processo que Cristo passou. Temos, amados, no batismo de Jesus Cristo, no batismo com água, ali fala que nós, a velha criatura, morre com Cristo. E uma nova criatura renasce. E assim, amados,
esse corpo físico, material, tem que ficar aqui. Mas, amados, não é somente a alma que vai herdar o reino de Deus. Não, não é somente a alma. A alma é apenas uma parte do que somos. Deus fez o homem corpo, alma e espírito. Esse corpo aqui, que é carne e sangue, não entrará no reino de Deus. Não entrará. E somente irá entrar, amados, o corpo glorificado e a alma. Só a alma também não. Deus fez o homem corpo, alma e espírito. Então, eu me lembro quando eu era muito jovem, eu achava que no reino de Deus a gente ia viver lá somente a alma, em espírito. E não é. A palavra afirma muito bem aqui, que cada um de nós receberá um novo corpo. Isso também é um mistério. É um mistério, mas, amados, é pela fé. É pela fé que a ciência não pode explicar isso. E nem é o propósito de Deus. Deus quer que nós possamos confiar na palavra e aguardar ela com esperança, com fé, com alegria, amados, com a certeza, né, viva em nossos corações, desse dia, de tudo isso que Deus quer dar para nós, da nossa ressurreição com esse novo corpo, um corpo incorruptível. O apóstolo Paulo, amados, na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 21, ele também fala algo muito importante. Diz assim aqui: eu vou ler do versículo 20. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para quê? Para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Ele transformará o nosso corpo. Jesus, amado, no corpo igual ao dele. E o apóstolo Paulo também, na carta aos Coríntios, em 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 50 em diante, ele também fala a respeito disso. Diz assim: e agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério: na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível, esse nosso corpo material, físico, isso que é corruptível, se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. É assim que é a vontade de Deus, é assim que é o plano de Deus, e é assim que vai acontecer, amados, com os cristãos, os vivos e os mortos. E, amados, então, essa palavra é uma palavra que nós queremos ter no nosso coração e levar ela, amados, junto com nossas orações, em uma oração de agradecimento a Deus em primeiro lugar, em uma oração de convite, queremos convidar todas as almas que ali estão na eternidade e que, amados, que ainda não têm essa convicção, esse entendimento, esse ensinamento, que não tiveram a oportunidade de compreender, de entender isso. Também almas que não receberam os sacramentos necessários que Jesus instituiu na igreja, amados,
para poder entrar no reino dos céus, como Jesus disse a Nicodemos, aquele que não renascer de água e espírito não entrará no reino de Deus. Então, aqueles que não tiveram essa oportunidade, amados, nós queremos rogar a Deus, que Deus seja misericordioso, que Ele possa, amados, dar a oportunidade, em sua infinita misericórdia e seu infinito amor, a todas essas almas. Nós sabemos que Deus, Ele é soberano, né? Deus decide a quem Ele quer salvar. Mas a palavra fala que o desejo de Deus, a vontade de Deus, é que todos sejam salvos, que todos cheguem ao conhecimento da verdade. E então, amados, da mesma forma que a palavra afirma que é necessário renascer de água e espírito, receber os sacramentos, da mesma forma que também ali na carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo fala que alguns se batizavam, amados, pelos mortos, por aqueles que já tinham partido, alguns se deixavam batizar, né, por eles, para que eles recebessem esses sacramentos. Também, amados irmãos, nós sabemos que, na verdade, quem decide mesmo é Deus. Porque Jesus também, ali na cruz, Ele deu a salvação, Ele levou consigo aquele malfeitor na cruz, que não havia nem sido batizado, nem batismo com água, nem com o Espírito Santo, mas Jesus, naquele momento, deu a ele a salvação. Levou ele, por quê? Porque ele reconheceu, ele se arrependeu e reconheceu que Jesus era o Filho de Deus, o Salvador, que Jesus era o Senhor, ele reconheceu. Então, que as almas na eternidade tenham esse reconhecimento, e que se elas tiverem que receber esses sacramentos, que elas possam receber também. Para isso, amados, que nós oramos, é para isso que nós vamos nos preparar para o próximo domingo. Amém. Gostaria de ouvir também, então, aquilo que o pastor Sebastião tem em seu coração. Antes, podemos ouvir o hino. Queridos, amados e amadas, todos chamados na manhã de hoje. Mais uma vez, amado Deus, toca aos nossos corações. Mais uma vez, amado Deus, nos seleciona na manhã de hoje para que nós possamos ouvindo a palavra de Deus. A nossa palavra de hoje é uma palavra muito linda, é uma palavra boa que vem para nós. Que essa palavra é a preparação do serviço divino a favor dos falecidos. Amados e amadas, eu acho que muitos de nós, ou muita gente se pergunta, mas será que existe mesmo o mundo dos mortos? A nossa resposta seria muito rápida. A gente teria a resposta muito rápida, porque a gente só pensava na ressurreição de Jesus Cristo e também a gente pensava na história do rico e o Lázaro. Sabemos muito bem essa história,
quando os dois foram naquele mundo, nós sabemos o que aconteceu. Então, onde nós podemos ter a certeza que existe mesmo o mundo dos mortos. E sabemos muito deles nesse mundo ou na terra não andaram cumprindo a palavra de Deus, ou não conseguiram fazendo aquilo que era a vontade de Deus. É por isso que essas pessoas, quando vão no mundo dos mortos, as suas almas precisam da salvação, precisam de ajuda. É assim que nós preparamos esse serviço divino para que nós possamos intercedendo a favor desses falecidos. Fechamos nossas oferendas e oremos através deles. E não citando o nome. Não podemos orar só para nosso irmão, minha irmã, meu tio. Não. Oremos para todos porque precisam da nossa ajuda. Nós não temos outra coisa que nós podemos fazer para eles. Só podemos intercedendo. Dirigimos as nossas orações ao amado Deus e o amado Deus vai resolvendo com eles. E também, nós também que estamos nesse mundo, queremos andar dignamente e reto no caminho que nós escolhemos. Porque no último dia, para que nós estejamos também salvos, junto com os mortos, porque eles precisam também da salvação, nós também precisamos da salvação. E também sabemos a ressurreição de Jesus Cristo, o que Ele trouxe para nós, Ele nos mostrou o caminho, nos mostrou que nós tenhamos a certeza e a paciência que no último dia seremos arrebatados e no último dia teremos corpo glorioso. Esse corpo glorioso é um corpo brilhante, é um corpo muito importante para nós. E no último dia nós iremos vestir, iremos ter esse corpo junto com os mortos. E também, pensando também, dentro da fé, nós podemos também conseguir ajudando os nossos irmãos que estão no mundo do além ou que precisam da nossa ajuda, pelo intermédio da nossa fé. Talvez nós podemos dizer que não, eu também tenho o Espírito Santo, eu fui batizado também com água, mas, amados e amadas, não é isso. Ou a participação da Santa Sé que vai fazer com que nos garante para que a gente possa ter a salvação no último dia. Mas o que nos garante é a nossa forma de andar, é a nossa forma de se comportar. Aí, no último dia, nós seremos os vencedores no último dia. No último dia teremos a salvação. E no último dia iremos reinar onde que o Cristo foi preparar para nós, junto com os mortos. Amados, essa palavra fica gravada no fundo de nossos corações, até na vinda do bom Pai Celestial. Amém. Amém. Amados irmãos, então assim, amados, agora nós queremos refletir bastante sobre tudo aquilo que ouvimos hoje nesse serviço divino. Queremos orar ao Pai, que seja misericordioso para com todos nós aqui e também com todas as almas da eternidade. Vamos agora, amados, nos unir na oração do Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Vamos agradecer, amados. Pai amado, te agradecemos, Pai celestial. Agradecemos por poder participar desse serviço divino, Pai. Que a tua palavra fique trabalhando assim no nosso coração, em nossos corações, na nossa mente. Que possamos ter o pleno entendimento da tua palavra e da tua vontade. Pai amado, proteja-nos nos próximos dias. Abençoa-nos nessa semana que teremos pela frente, até o próximo serviço divino. Pai amado, que será um serviço divino muito especial para nós, para a tua igreja. Pai, assim, Senhor, em curtos tempos, manda logo o teu Filho nos buscar, aceita-nos por graça e misericórdia. Olha, Pai, pelos necessitados, olha por todo o teu povo, olha por aqueles que passam, Pai, pelas tragédias e catástrofes, Pai, também por aqueles que passam pelas guerras, pela violência, pelas vítimas, Pai, também dos acidentes. Olha por todos estes. Olha, Pai, mais uma vez pelos enfermos, pelos idosos. E assim, abençoa teu povo. Abençoe também, Pai, aqueles que trazem oferendas de agradecimento à tua casa. E, Senhor, em curtos tempos, aceita-nos por graça e misericórdia, envia logo o teu Filho para nos buscar. Te rogamos tudo isto em nome do teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai, e que a consoladora união do Espírito Santo esteja sempre com todos vós. Amém. Vamos ouvir um hino. Então, amados, até sempre. E um abençoado domingo a todos.